Bom dia! Segunda, começando mais uma semana desafiadora. Olha, uma semana diante desse movimento todo que tem nos instigado, nos desafiado e, acima de tudo, tem nos mostrado que nós precisamos estar em movimento, em ação. A partir de hoje, além de todas as iniciativas que eu venho participando, como por exemplo o Movimento Reinvente, como por exemplo as lives de amigos, de parceiros, como por exemplo os bate-papos aqui no Instagram, também no YouTube, eu vou diariamente compartilhar com vocês mais e mais aprendizados que eu venho tendo, tanto nessas trocas que eu tenho aqui com as pessoas, com os empreendedores, com os empresários, as empresárias, tanto com os atendimentos com os meus clientes. Hoje, especificamente, eu quero te falar sobre o estudo de caso do Magazine Luiza e o que nós podemos aprender com o Magazine Luiza em meio a essa pandemia. Sejam bem-vindos. Oi, Simone, tudo bem? Juliana, fala Leandro, Elisângela, Pereira, muito bom. Fala, Tufik. E aí, tudo jóia? Tufik trabalhou comigo já. A gente tem um histórico aí de alguns desafios juntos. E olha, eu quero te dar as boas-vindas. Eu quero dizer a você que está me acompanhando aqui em plena segunda-feira que eu sou muito grato pela sua presença aqui e quero te lembrar que existem empresas que estão se movimentando, existem empresas que estão colocando em prática alguns planos e até antecipando planos de futuro para poder sobreviver a essa pandemia, para poder realmente atravessar esse período com menos danos, com menos demissões, com menos problemas em relação ao seu próprio futuro. São empresas que estão criando outro futuro e não simplesmente sendo levadas, arrastadas por uma onda. Eu quero te perguntar então nessa segunda-feira, na sua empresa, seja como dono, seja como gestor, administrador, como liderança, que ambiente de futuro você está criando para a sua empresa? Qual é o ambiente que você está criando para os próximos meses? Quando você pensa lá em dezembro, por exemplo, qual realidade de negócios você enxerga? Veja, eu sei que a gente está tateando no escuro. Eu sei que nesses últimos dias, tudo que a gente tinha de planejamento evaporou. Nenhum planejamento ficou em pé nos últimos meses, nos últimos 30 dias aqui. E é muito difícil você fazer um plano de médio e de longo prazo, porque a gente não sabe como as coisas vão se desenrolar. Todavia, é muito importante que a gente pense o que eu quero da minha empresa para dezembro. Qual empresa que hoje eu estou construindo? Por isso que eu trouxe para você hoje um estudo de caso. A gente vai bater vários papos aqui nos próximos dias, tá? E eu quero que você se prepare, eu quero que você me acompanhe, eu quero que você prepare sua pergunta também. Afinal de contas, nesse esforço a gente vai ter estudo de casos, a gente vai receber convidados, a gente vai se inspirar com quem já fez bem, fez diferente, com quem já empreendeu e conseguiu dar a volta nessa situação, ou pelo menos contornar essa situação com menos danos, tá? Dá as boas-vindas para o Gilmar. Oi, Cauã, tudo bem? Fala, professor Everton. Oi, Jaque, Douglas, Juliana, Borella. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero comentar com você sobre o estudo de caso do Magazine Luiza. Eu nunca trabalhei no Magazine Luiza, mas eu sempre fui concorrente do Magazine Luiza. Por isso que eu estudo e acompanho o Magazine Luiza há tanto tempo. Eu não sei se você sabe, mas eu já fui gerente de marketing de uma grande rede varejista que era diretamente concorrente do Magazine Luiza. E atualmente eu tenho clientes do setor de móveis e eletrodomésticos que são concorrentes do Magazine Luiza. Dino, então por que você vai falar do seu concorrente? Porque a gente aprende muito com bons concorrentes. Aliás, nessa minha trajetória, eu aprendi que a melhor coisa que pode te acontecer é ter um ótimo concorrente. A pior coisa que pode te acontecer é ter um concorrente de bosta. Toda vez que você tem concorrentes muito ruins, muito amadores, você tende a estagnar. Todas as vezes que você tem um concorrente ruim, amador, você tende a parar no seu campo no seu campo onde é mais cômodo, né? Onde as coisas são mais cômodas. Agora, se você está diante de um concorrente bom, forte, empreendedor, um concorrente que de fato inova, caramba, essa é uma chapa quente que faz muito bem para a sua liderança e para a sua empresa. Porque você não vai parar, você nunca vai parar. Quando você tem um concorrente que de fato te ajuda a não parar, você consegue estar em constante evolução, em constante movimento. Infelizmente, um concorrente ruim te faz muito mal. O que me leva ao próximo passo desse papo de hoje.
Um ótimo concorrente é uma das melhores coisas que pode acontecer na sua empresa. Pois bem, o Magazine Luiza sempre foi um grande concorrente. E você deve estar notando, deve ter acompanhado nos últimos dias como o Magazine Luiza tem se posicionado frente aos novos desafios. Como uma empresa inovadora, empreendedora e protagonista. Qual é a diferença? Olha só, eu tenho recebido alguns áudios, alguns vídeos de alguns empresários, que eu respeito muito, porque eu sei que eles estão preocupados, eu não estou aqui criticando esses empresários, né? Cada um sabe onde o calo aperta, né? Já viu aquela expressão? Cada um sabe onde o seu calo aperta. Mas alguns empresários, e repito, isso não é uma crítica, é só uma leitura que eu faço. Alguns empresários estão criticando o Estado, a Prefeitura, estão dizendo que a situação atual vai levar eles à ruína, estão dizendo que se manter as lojas fechadas, o Brasil vai quebrar e por aí vai. Ok, a gente sabe dos impactos, aliás, a gente nem sabe na prática dos impactos econômicos ainda que tudo isso vai causar. Mas veja bem, olha a diferença de postura. Enquanto alguns empresários estão reclamando, criticando as ações governamentais, e eu aqui não estou nem defendendo e nem criticando as ações governamentais, porque eu não sou especialista em pandemias, eu não sou infectologista, então esse não é o meu campo de domínio. Meu campo de domínio é vendas no varejo, é marketing de varejo, tá? O que eu faço é ajudar empresários, ajudar empreendedores a criarem riqueza, criarem prosperidade com as suas lojas. Tá? Então essa é a minha especialidade. Então eu não estou aqui para analisar se está certo, se está errado a política pública, porque não é minha especialidade. Mas o que eu quero te chamar a atenção é uma diferença de postura. Então eu recebo áudios ou vídeos de empresários que estão reclamando e criticando as ações governamentais e estão dizendo que vão quebrar. Até um áudio, uma vez um empresário falava assim: toma aqui a minha chave, governo, e devolve a minha empresa daqui a 5 anos. Ao mesmo tempo que você tem esse tipo de postura, você tem um tipo de postura empreendedora que eu aprendi, por exemplo, com o Magazine Luiza. Qual foi a postura do Magazine Luiza? Eles basicamente anteciparam alguns projetos que eram de anos. A própria Luiza Trajano, em algumas lives, tem comentado sobre isso, que ela é presidente do conselho de administração, ela não é presidente da empresa, tá? Então a empresa tem um conselho de administração, ela preside o conselho e aí o filho dela preside a empresa. E ela comentando que em 3 dias eles colocaram em ação um plano que era de 3 anos, que era a plataforma para que os funcionários continuassem vendendo mesmo de casa e também outros empresários, outros empreendedores que estão sem emprego ou sem receita pudessem vender o Magazine Luiza e receber comissões. Massa isso, né? O que eu quero que você perceba com esse estudo de caso, com esse aprendizado do Magazine Luiza, como há posturas diferentes no mesmo ambiente. E aí você pode pensar, Dino, mas é fácil, o Magazine Luiza é uma grande empresa, é um dos maiores varejos do Brasil, ele tem muitas pessoas atrás. Eu concordo com você, eu concordo. Eu não sei se você sabe, mas o Magazine Luiza tem Luiza Labs, tem uma divisão de inovação chamada Luiza Labs. É um laboratório de inovação. 480 mais ou menos pessoas trabalham na frente de inovação do Magazine Luiza. Só que isso não nasceu agora. O Magazine Luiza vem trabalhando isso há 6, 7, 8 anos. Quer dizer, há 6, 7, 8 anos, o Magazine Luiza vem se preparando para os desafios da inovação. Há 6, 7, 8 anos, o Magazine Luiza vem investindo, porque a inovação custa. Não pense você que a inovação é gratuita. A inovação custa. E ela às vezes demora para acontecer, né? Porque ela depende de uma série de fatores. A inovação é um processo coletivo. Então o que a gente aprende com o Magazine Luiza? Que quando você se prepara, quando você está preparado em termos de pessoal, estrutura, tecnologia, inovação, você nesses momentos críticos consegue dar respostas mais rápidas. Mas calma aí, eu sei que você deve estar pensando, tá, mas tudo bem, mas o Luiza tem 480 pessoas trabalhando em inovação, por isso que eles respondem rápido. Mais ou menos também. Eu entendo uma outra coisa aqui nesse aprendizado, nesse estudo de caso com o Magazine Luiza, é que nós precisamos mais do que nunca de uma liderança empreendedora, de uma liderança que pega para fazer. Porque se a liderança do Magazine Luiza não tivesse uma postura extremamente empreendedora, dizer, pessoal, é agora, né? Alguém lá deve ter dito, não, mas o projeto não está pronto, vamos acelerar, vamos trabalhar durante alguns dias, algumas noites para virar isso, a gente precisa colocar isso em prática agora. Não, mas não vai dar tempo, é arriscado. Alguém lá dentro certamente falou isso, e alguém lá dentro chamado líder falou assim, ó, eu sei, eu tô com vocês, eu ajudo no risco, vamos mitigar os riscos. Perceba, todas as vezes que você está diante de uma situação, e aqui é mais um aprendizado com o Magazine Luiza, todas as vezes que você está diante de uma situação que tem riscos,
existem duas posturas. Existem aquelas pessoas que recuam e paralisam e existem aquelas pessoas, aqueles líderes que dizem, ok, vamos listar os riscos, tá? Caneta e papel, ou escreve na parede, ou escreve no arquivo de Excel, não sei o que você vai fazer. Mas, risco 1, tal coisa, risco 2, tal coisa, risco 3, tal coisa, risco 4, e você vai escrevendo os riscos. E aí do lado você vai colocando possíveis soluções, ou caso aquilo aconteça, ou para prevenir. Você sabe qual que é o nome disso? O nome disso é gestão. Gestão é antecipar e evitar erros. Gestão é antecipar e evitar problemas numa empresa. Então, mesmo frente a um cenário de riscos, mesmo frente a um cenário desafiador como a gente vive hoje, mais do que nunca você precisa ser líder, ser gestor. E a gente precisa aprender com o Magazine Luiza, que ao invés de se esconder, reclamar do Estado, reclamar que as lojas estão fechadas, eles literalmente contornaram essa situação. Se a venda está ótima, se isso vai fazer vender muito ou não, aí é outra história, a gente vai ter que ver com o tempo, né? Eles vão divulgar essas informações em breve. O ponto é o que a gente aprende. De novo, mesmo olhando para uma estrutura grande, mesmo olhando para uma empresa grande, a minha pergunta para você é: o que você está fazendo como líder para empreender ações que talvez você estava planejando para daqui a 1, 2, 3 anos e que se tornaram imediatas? E quais são as novas urgências? Você deve ter ouvido falar já no Código de Pareto, né? Pareto foi um economista que ensinou que 80% dos resultados de uma empresa vem de 20% das suas atividades. Veja bem, 80% dos resultados da sua empresa vem de 20% das suas atividades. Quais são os 20% de agora no seu negócio? Quais são as atividades que são mais urgentes, mais rápidas, mais necessárias e quais que podem ficar para depois? Essa é uma hora de prioridades, essa é uma hora de urgências, essa é uma hora de emergência. Por quê? Porque é como se o seu negócio estivesse na UTI. A gente nunca ouviu falar tanto de vagas de UTI, né? Da preocupação por UTI, da preocupação por vagas. Pensa que o seu negócio agora ele também está na UTI. E que você precisa cuidar dele com o dobro, o triplo de atenção. Quando você está na UTI, você esquece algumas coisas que eram importantes na sua vida e foca na preservação da vida. Veja bem, esse é o momento de focar na preservação do seu negócio, dos empregos. E por que eu trouxe o case do Magazine Luiza? Porque tem sido uma das poucas empresas que tem se destacado pela sua velocidade, pela sua ação, pela sua capacidade de transformação. E sabe que isso me leva a um outro ponto de uma frase que eu acabei de postar agora há pouco no Instagram e também nos meus outros canais, que é o que o Abílio Diniz, inclusive um ex-concorrente do Magazine Luiza, propõe, que ele fala que administrar é colocar as pessoas certas no lugar certo. Então eu te pergunto, quais são as pessoas que nesse momento estão fazendo falta no seu negócio? Dino, você tá louco? Você tá aí no momento falando que é para contratar? A gente está aqui trabalhando para não demitir. Então, quando eu falo isso, eu não proponho necessariamente que você contrate. Algumas empresas estão contratando sim, tá? Elas perceberam que não tinha uma tecnologia tão boa, elas perceberam que não tinha um software tão funcional, elas perceberam que não tinha um e-commerce, né? E que isso hoje está fazendo muita falta com as lojas fechadas. E algumas empresas estão sim contratando nesse momento, elas estão percebendo o que está faltando no negócio e trazendo talentos. Mas também, se você não puder contratar, você pode buscar apoio consultivo, mentorias, consultorias rápidas. Você precisa buscar ajuda e percebendo quais são as posições que faltam na sua empresa, quais são os talentos que estão faltando para você dar o giro, quais são os talentos que estão faltando para você conseguir passar por essa com menos danos à sua empresa. Então, para encerrar também essa análise aqui do Magazine Luiza, esse atendimento multicanal, esse atendimento por qualquer canal que o cliente deseja. Quando a gente pensa hoje em estratégia omnichannel, né, que é uma estratégia que ela permite ao cliente acessar uma empresa por qualquer canal, quer dizer, o cliente quer ser atendido pelo Facebook, a gente atende pelo Facebook. Se o cliente chama pelo Instagram, a gente atende pelo Instagram. Se o cliente chama pelo site, né, se ele baixa o aplicativo, se ele quer ir à loja, agora a loja está fechada. Mas você percebe como existe uma continuidade do atendimento mesmo com as lojas fechadas? Porque empresas como Magazine Luiza vieram nos últimos anos se preparando não para uma pandemia. Ninguém sabia que haveria uma pandemia, mas vieram se preparando para um atendimento omnichannel, ou seja, integrado, né, entre os canais. E você percebe que esse investimento que foi feito ao longo do tempo, esse investimento em tecnologia, esse investimento em gestão, esse investimento
na jornada do cliente, ou seja, no entendimento de como o cliente busca, como o cliente escolhe, como o cliente compra, como o cliente quer retirar, nesse momento está sendo decisivo para manter vendas, para manter o atendimento. E não pense em você que a vida parou. Por que é importante a gente olhar para aquilo que o Magazine Luiza está fazendo? Porque a vida está continuando. Muitas pessoas que estão trabalhando em casa começaram a comprar. Se você entrar lá no site do Magazine Luiza, você vai perceber que essas pessoas, que eles estão ofertando kits para fazer atividade física em casa. Eles estão ofertando kits para montar um home office rapidamente. Eles estão ofertando kits de limpeza para casa. Ou seja, eles se adaptaram também, e esse é um outro aprendizado desse estudo de caso aqui, eles se adaptaram às novas demandas. Não é uma novidade que as pessoas trabalhem em casa, mas mais do que nunca as pessoas estão trabalhando em casa. Não é uma novidade que as pessoas queiram fazer exercício em casa, mas mais do que nunca as pessoas estão tendo que fazer exercício em casa porque não dá para ir às academias, não dá para ir a muitos espaços que antes elas frequentavam. Então o que eu quero te dizer, um outro aprendizado para encerrar aqui do Magazine Luiza é a rapidez na adaptação, a rapidez na capacidade de ajustar as coisas, sabe? E não ficar esperando. Ah não, quando as lojas abrirem, a gente vê o que a gente faz. Não, vamos contar o seguinte, ó, como se as lojas nunca fossem abrir. O que a gente vai fazer? Ah, as pessoas pararam de comprar, então, alguns produtos que não são tão essenciais. Legal, o que do nosso mix de produto ainda vai vender? O que a venda dos últimos 6, 7 dias está dizendo? Quer dizer, está dando um norte, né? Eu tenho pedido aos meus clientes e alunos que, assim como o Magazine Luiza, eles observem o que vendeu nos últimos dias, porque isso já é um apontador do que vai vender nos próximos dias. Aí direciona a comunicação, direciona toda a parte de publicidade, de promoção de vendas. Massa? Espero que você tenha gostado desses insights do Magazine Luiza. Depois recomendo que você assista também algumas entrevistas que a Luiza Helena Trajano vem dando, algumas lives que ela vem fazendo, né? Tem tanto perfil da XP, como também no perfil do Meu Sucesso, como também do perfil do BTG Pactual. Essas lideranças, elas estão mostrando a sua cara e incentivando outros líderes a manterem uma postura empreendedora e protagonista e não ficarem assistindo as coisas acontecerem sem reação. Massa, espero que você tenha gostado desses insights aqui, espero que tenha sido útil a você, espero que a gente possa se encontrar amanhã de novo aqui. Combinado? Forte abraço e até amanhã.